Deus possa te abençoar, que a palavra que será ministrada nessa manhã de hoje possa alcançar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem promessas para você. Ao receber essa palavra que será ministrada, receba do mais profundo do seu coração. Aceite como uma palavra profética. E eu quero te dizer que Deus é fiel para fazer cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Eu quero partilhar com você um pequeno trecho que está em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Diz aqui a palavra: pois o que o homem vê, o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o seu coração. Se nos últimos dias você tem passado por momentos difíceis, se você tem vivido numa correria, se você sofreu algumas derrotas, se você está tendo briga aí na sua casa, no seu trabalho, se você tem vivido um dos momentos mais difíceis da sua vida, você está no lugar certo, na hora certa, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. Então você está no lugar certo. Nós temos através das Escrituras exemplos de homens e mulheres, pessoas que nós podemos seguir, que nós dizemos assim: olha, a Bíblia me mostra o exemplo de fulano de tal, ele foi uma bênção e eu posso seguir o exemplo dele. Parece até com a minha vida. E aquilo que Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. A palavra nos conta a história de um homem chamado Davi. Davi era ainda uma criança, e Deus falou com um profeta para que fosse à casa de Davi, para que ele fosse à casa de Davi, chamasse o pai de Davi, Jessé, porque daquela casa sairia um rei. Imagine a alegria de Jessé, da minha casa, dos meus filhos. Eles não eram de linhagem real, mas da casa de Jessé sairia aquele que seria rei sobre Israel. E Jessé ficou entusiasmado. O pai sempre fica entusiasmado: meu filho vai ser rei, então certamente tem que ser o meu filho mais bonito, maior, mais forte. E Jessé começa a trazer os seus filhos, a começar do mais bonito, do mais forte, do mais alto. E o profeta diz assim: não, não é esse. Então é o fulano, e traz o outro. Não, também não é esse. E traz todos os filhos, mas não trouxe a Davi, porque Davi estava no pasto, cuidando de algumas ovelhinhas do seu pai. E passou todos os filhos, e o profeta falou assim: mas Deus não falou que nenhum desses. Onde tem mais alguém? E Jessé diz assim: olha, profeta, tem mais um. Eu tenho mais um filho, mas meu filho, criança ainda, está lá no pasto cuidando das ovelhas, é fraquinho. E aí chamou a Davi, e Deus fala ao coração do profeta, que Deus não olha e não julga como eu e você julgamos. Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para a integridade do seu coração. Se você tem um coração inteiro, se você tem um coração reto, onde você for, onde você estiver, seja o que você estiver fazendo, se o coração for um coração íntegro, certamente Deus vai olhar para o seu coração e vai te abençoar. Talvez você, lá no seu trabalho, passe por muitas pelejas. Mantenha o seu coração íntegro.
Talvez seja na sua casa, a batalha, a guerra. Mantenha um coração íntegro. Talvez você tenha um chamado para a vida política. Como nós precisamos de homens e mulheres que sejam íntegros, que tenham inteireza de coração, que tenham propósitos verdadeiros em sua vida. Davi tinha o coração íntegro, minha irmã. Por isso Deus olhava para o coração de Davi. Ele não tinha dinheiro, não tinha fama, não era conhecido, era pequeno, era ainda jovenzinho. Mas Deus olhava para o coração de Davi. A palavra de Deus nos fala no caderno de Lucas, capítulo 6, verso 45, que do nosso coração emana todas as coisas. Deus não te julga pelo dinheiro que você tem, pela cor da sua pele. Deus não te julga pela sua roupa. Deus olha e vê e se agrada ou não do seu coração. Assim como Deus olhava para o coração de Davi, e Davi tinha um coração reto e íntegro. E a Bíblia fala que o profeta chegou e derramou óleo sobre a cabeça de Davi. E disse: a partir de agora, você será um rei sobre Israel. Imagina, um jovem que ficava no pasto cuidando de ovelhas, jogando pedras, treinando com a sua estilingue. De repente chega essa notícia: mas eu ser rei? E Davi recebeu o óleo da unção sobre a sua cabeça, mas ele não se tornou rei imediatamente. Porque nós precisamos da unção de Deus, mas precisamos também de uma coisa chamada direção. Preciso da unção de Deus, mas preciso de um direcionamento na minha vida. Você precisa da unção, mas também precisa da direção. Por quê? Porque alguém sem direção não vai a lugar nenhum. Imagine você um carro potente, bonito, um motor potentíssimo, mas falta direção naquele carro, não vai a lugar nenhum. Falta direção. Assim é a minha vida, assim é também a sua vida. Por isso que Davi, mesmo sendo um ungido rei, Davi permaneceu durante algum tempo sem muita direção. Até que um dia surgiu uma guerra entre o povo de Israel e um exército inimigo. E a palavra diz que lá no fronte estavam os irmãos de Davi, estava o exército de Israel, estava o rei de Israel, mas aquele exército estava acuado, estava amedrontado, porque no exército inimigo havia um homem muito grande, muito forte, muito treinado nas guerras, e aquele homem afrontava com palavras. Você sabia que o inimigo tenta todos os dias te afrontar com palavras? Tenta roubar os seus sonhos, tenta tirar a sua visão. Uma pessoa, meu querido, se ela se torna escrava, se ela não sonha, se ela se torna escrava na mão do inimigo, ela permanece paralisada, aquietada, ela não vai a lugar nenhum. Mas eu quero que você saiba que Deus não te fez para ficar paralisado, Deus não te fez para ser cativo de Satanás, Deus te fez para ser livre, Deus te fez para sonhar, Deus te fez para seguir mais adiante. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Davi tinha duas escolhas. Saiu da sua casa, ele poderia ir em direção ao pasto. Que pasto maravilhoso! Lá tinha as ovelhinhas, lá ele podia tirar uma soneca debaixo de uma árvore, lá ele podia nadar no rio, lá ele podia ficar tranquilo. Davi disse assim: não, eu não vou para o pasto hoje, hoje eu vou para o fronte, hoje eu vou para o campo de batalha. Eu quero algo novo na minha vida, eu quero uma mudança radical na minha vida. Se você quer uma mudança radical na sua vida, você precisa de pequenos passos, de pequenas decisões. Algumas tomadas de decisões
vão te levar a lugar que você nunca imaginou, mas que está no coração de Deus. E quando Davi chega naquele fronte, naquele campo de batalha, ele ouve os berros, os gritos daquele inimigo, daquele homem chamado Golias. E Davi pergunta para o soldado: o que esse camarada está fazendo? Que história é essa? O que ele está afrontando o povo de Deus? Que negócio é esse? E Golias afrontava, e afrontava mais. Mas um dos irmãos de Davi afrontou muito mais do que Golias. Um dos irmãos de Davi chega até Davi e diz assim: menino, o que é que você está fazendo aqui? Vai embora para tomar conta das ovelhas. Vai embora para casa agora. Que negócio é esse? O que você quer aqui, Davi? Você perdeu o juízo? Mas Davi diz assim: eu não perdi o juízo. Eu vou enfrentar esse gigante. Meu querido, Deus quer te dar uma unção para que você possa enfrentar os gigantes. Deus quer derramar um óleo sobre a sua cabeça para que você possa enfrentar as dificuldades e vencê-las uma a uma. Eu não sei se você está escutando o que eu estou dizendo. E o rei chega para Davi e coloca as armaduras sobre Davi. Ele começa a andar com a espada do lado, mas aquele era pequeno e a espada pegava no chão, as armaduras machucavam o seu corpo. E Davi falou assim: eu não preciso disso. Muitas vezes nós esperamos ou aguardamos que para acontecer grandes coisas na nossa vida, nós precisamos ter algumas coisas especiais. Preste atenção, Deus te usa com as pequenas coisas que você tem em mãos. Aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já colocou na sua mão. Não fique olhando para aquilo que você não tem, dizendo eu não tenho, se eu tivesse, se enchendo das desculpas. Desculpa é um problema sério. Desculpa tem impedido muitas pessoas de crescerem, de melhorarem. Davi disse assim: eu tenho, ao invés dessas armaduras, ao invés dessa espada, eu tenho em minhas mãos 5 pedrinhas de jogar na estilingue. Eu vou enfrentar esse camarada com aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. E depois, eu tenho aquilo que é mais precioso. Eu tenho aquilo que é mais importante. Eu tenho o Senhor dos exércitos ao meu lado. Eu quero te avisar uma coisa. O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus a quem Davi servia, o mesmo Deus que estava com Davi, é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui hoje. É o mesmo Deus que eu estou convidando você a abrir o coração e dizer assim: Deus, eu quero te servir. Não quero servir a uma religião, mas eu quero servir ao Deus dos exércitos. Porque esse Deus é um Deus poderoso que me faz vencer toda e qualquer batalha. Davi ouviu uma história. Davi ouviu que aquele que vencesse o Golias ia se casar com a filha do rei. Olha que proposta! Um camarada que ficava no pasto cuidando de ovelhas, de repente recebe a proposta dessa: essa é a minha chance. Mas não era só isso. Aquele que matasse Golias, nem a sua família e nem a sua descendência jamais pagaria impostos à nação de Israel. Por isso que o Senhor Jesus, ele não precisava pagar impostos, porque Jesus é descendente da raiz de Davi, e os descendentes de Davi não pagam impostos. Davi passou a ter, além da unção de Deus que estava sobre a vida dele, ele passou também a ter uma visão, a ter um foco, a dizer assim: Deus tem coisas melhores para mim, além de que ficar nesse pasto. Não é que cuidar de ovelhas não seja importante, mas Deus tem algo para mim, Deus tem algo mais precioso para mim. Eu estou falando com você nesse dia de hoje, que Deus tem algo mais precioso.
Deus tem algo maior para a sua vida. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Você crê que Deus está preparando algo melhor? Amado, por isso que Deus quer te levantar. Por isso que Deus quer te animar. Por isso que a palavra do Senhor vem ministrar nos nossos corações, para nos alimentar, nos robustecer, para que possamos enfrentar, minha irmã, todas e qualquer pelejas que vierem pela frente. A questão não é que você não tenha pelejas, porque peleja todos nós teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Jesus diz também: tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, porque eu venci o mundo, e se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos toda e qualquer batalha, em nome de Jesus. Mas quem Jesus busca? Pessoas como Davi, pessoas com coração íntegro, com coração inteiro, pessoas que tenham responsabilidade de enfrentar os desafios, pessoas que sejam determinadas a crescerem, a melhorarem, a levarem adiante um projeto, a terem um propósito no seu coração. Uma das piores coisas que existe é alguém que não sonha, alguém que não tem propósito, alguém que não aceita responsabilidade, alguém que teme enfrentar as batalhas, que não entram para as pelejas. Eu quero dizer a você, querido, que algumas pessoas têm perdido as suas batalhas. Por quê? Porque muitos são inconsistentes diante das situações da vida. O que eu estou dizendo? São pessoas que não têm estabilidade, ora vai, ora não vai, ora aceita o desafio, depois volta atrás. São pessoas de duas conversas, o coração está partido, não tem uma firmeza, não tem uma determinação. São pessoas que nós dizemos, tem duas palavras. Se você me perguntar, tem jeito? Minha situação parece com essa. Eu digo a você que tem. Tem um homem chamado Pedro, Jesus o chamou. Pedro não se chamava Pedro, Pedro se chamava Simão. Simão significa cana. Você já viu quando o vento bate na folha da cana, a folha vai para lá. Aí o vento volta, a folha vem para cá. Ou seja, não tem firmeza. Ora serve a Deus, ora serve ao diabo. Ora fala uma coisa, ora fala outra. Falta inteireza de coração. Pessoas que não têm estabilidade, elas normalmente perdem a batalha. Outros têm perdido a sua batalha, porque têm desperdiçado aquilo que tem de mais precioso na sua vida. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a palavra não pode ser desperdiçada. Esteja atento ao que Deus está falando com você. Não desperdice o seu dinheiro, filha. Alguns gastam com o que parece na frente. Ah, meu dinheiro é tão pouco, é uma mixaria, é um salário mínimo. E aí o que acontece? Porque é pouco, gasta tudo. E aí acontece que vai sobrar mês no seu salário, ao invés de sobrar salário no final do mês. Outros têm desperdiçado a sua juventude. A nossa vida é tão preciosa, a sua vida é tão preciosa. Não desperdice a sua juventude, não desperdice os dias que Deus tem dado a você, a graça de vivê-lo, mas pelo contrário, viva intensamente aquilo que Deus tem dado a você, que é o dom da vida. E Deus nos diz hoje, assim como Ele foi com Davi, Ele estará ao seu lado, se você tiver um coração íntegro, uma vida reta e obediência à palavra de Deus. Será que você aceita essa palavra? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Feche os seus olhos, eu quero orar ao seu favor. Feche seus olhos aí onde você se encontra. Pai, nesse momento, Pai,
Eu quero apresentar esse homem, essa mulher, toma essa vida em tuas mãos. Guarde, Senhor, proteja, fortaleça, abençoe, dê vigor, dê longos dias de vida e abençoe poderosamente em nome de Jesus, porque aqui existem homens e mulheres que creem na tua palavra, que aceitam a tua palavra e a tua palavra certamente não voltará atrás. Por isso eu abençoo a sua vida no nome do Senhor dos Exércitos. Essa vitória já pertence a você. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda a Jesus, glórias a Deus.